Você já se perguntou como seria ser levado por Deus sem experimentar a morte? A Bíblia descreve algo assim na vida de um homem chamado Enoque. Entre tantos personagens bíblicos que nasceram, viveram e morreram, ele foi uma exceção. O texto sagrado é direto. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Mas o que realmente aconteceu? Seria esse um prenúncio do arrebatamento ou uma revelação silenciosa sobre a vida após a morte? Esses enigmas atravessam séculos e ainda despertam fascínio, especialmente porque tocam umas perguntas que todos nós carregamos sobre fé, eternidade e mistérios que vão além do que conseguimos explicar. Hoje você vai mergulhar em um dos episódios mais misteriosos da Bíblia, onde cada detalhe, cada silêncio e cada palavra escondem uma mensagem que pode mudar a forma como você enxerga a vida e o futuro. Enoque não foi apenas um nome em uma lista genealógica, ele foi o bisneto de Adão, pai de Matusalém e antepassado de Noé. Viveu em um período de crescente corrupção moral e espiritual, em uma geração onde poucos buscavam se aproximar de Deus. O que torna sua história singular é justamente a simplicidade do relato. Em meio a uma era de decadência, a Bíblia escolhe destacar uma frase marcante: Enoque andou com Deus. Essa curta descrição contém um peso espiritual enorme, como se dissesse ao leitor: o segredo de Enoque não estava em feitos grandiosos, mas em sua intimidade diária com o Criador. Esse detalhe já é um enigma em si, porque mostra que a fidelidade em meio ao caos é capaz de escrever histórias que transcendem o comum e permanecem eternas. Quando lemos Gênesis 5:24, encontramos um dos textos mais enigmáticos das Escrituras. O versículo afirma que Enoque andou com Deus e de repente já não estava mais entre os homens, porque Deus o tomou. Essa expressão, Deus o tomou, é cercada de mistério. Será que se refere a uma morte rápida e sem dor, ou a um arrebatamento literal em que o corpo de Enoque foi transportado diretamente à presença de Deus? O mais intrigante é a brevidade com que a Bíblia trata esse episódio. Diferente de outros relatos repletos de detalhes, aqui temos apenas uma frase que abre espaço para séculos de interpretações. Essa escassez de explicações não é uma falha, mas talvez um convite ao mistério, como se Deus estivesse dizendo: aqui há algo que vocês não estão prontos para compreender totalmente. Esse mistério se torna ainda mais interessante quando comparado com outros arrebatamentos bíblicos. Elias, por exemplo, foi levado ao céu em um redemoinho de fogo, diante dos olhos do profeta Eliseu. O Novo Testamento também fala de um futuro arrebatamento, onde os que estiverem vivos em Cristo serão transformados num piscar de olhos. A diferença é clara. Elias teve testemunhas, o arrebatamento final é uma promessa coletiva, mas Enoque simplesmente desapareceu, sem deixar rastros, sem ser visto. Isso levanta uma pergunta poderosa. Será que Enoque é um protótipo profético do arrebatamento que ainda virá? Talvez Deus tenha usado sua vida como uma espécie de ensaio, uma prévia de algo muito maior reservado para a história da humanidade. Outro detalhe impressionante é a duração da vida de Enoque. Ele viveu 365 anos, exatamente o número de dias que temos em um ano. Isso não parece ser coincidência. Enquanto outros patriarcas daquela época viveram 7, 8 ou até 9 séculos, a vida de Enoque foi significativamente mais curta. Esse número sugere simbolismo, como se a sua vida representasse um ciclo completo, um calendário inteiro diante de Deus. É como se Enoque fosse um lembrete de que não importa a quantidade de anos, mas a intensidade da comunhão com Deus. Sua vida curta, porém plena, se tornou uma profecia viva da eternidade. Não é o tempo medido em dias que define o nosso destino, mas a qualidade do nosso caminhar espiritual. O Novo Testamento reforça a relevância de Enoque. Em Hebreus 11:5, ele é citado como exemplo de fé, alguém que foi trasladado para não ver a morte porque agradou a Deus. Já na carta de Judas, encontramos uma menção ainda mais intrigante. Enoque é apresentado como profeta, anunciando o juízo contra os ímpios. Isso mostra que a sua figura não se limita ao Antigo Testamento, mas atravessa séculos, inspirando cristãos a manterem sua fé diante da perseguição e da dúvida. O testemunho de Enoque é duplo. De um lado, a vida de intimidade com Deus.
De outro, a ousadia de anunciar verdades que não eram convenientes em sua época. Assim, ele se torna exemplo para qualquer geração que precise de coragem espiritual. E quando falamos de Enoque, não podemos ignorar o chamado Livro de Enoque, um texto apócrifo que, embora não esteja incluído no cânon bíblico, influenciou fortemente algumas tradições religiosas. Nesse livro, Enoque aparece como alguém que recebeu revelações celestiais, visões sobre anjos caídos, sobre os chamados vigilantes e até sobre o juízo final. Esses escritos são cercados de mistério e polêmica. Alguns veem neles um eco de verdades espirituais, enquanto outros acreditam que são apenas tradições humanas. Mas uma coisa é certa, o fato de que o nome de Enoque esteja ligado a revelações tão profundas mostra que sua figura sempre foi vista como chave para compreender realidades espirituais ocultas. Essa é uma das razões pelas quais o seu desaparecimento ainda gera tanta curiosidade. Se até aqui você já está intrigado com o que estamos descobrindo, deixa o like e inscreva-se no canal, porque ainda vamos mais fundo nesse mistério. A história de Enoque também nos desafia a pensar sobre o que significa viver de maneira relevante diante de Deus. Muitos homens daquela época construíram cidades, ergueram altares, acumularam riquezas e deixaram legados materiais. Enoque, por outro lado, deixou apenas um testemunho. Ele andou com Deus. Não há relatos de grandes batalhas ou conquistas monumentais, mas a sua vida silenciosa ecoou tão forte que foi registrada para sempre. Isso nos ensina que o verdadeiro legado não está nas realizações exteriores, mas na fidelidade interior. Quantos de nós não estamos preocupados em deixar marcas grandiosas no mundo, enquanto Deus valoriza algo muito mais simples e eterno? Um coração que permanece perto dele. Outro ponto relevante é perceber como a vida de Enoque aponta para uma realidade que ainda é futura para nós: a transformação final. Enquanto vivemos rodeados de incerteza sobre a morte, o desaparecimento de Enoque surge como um vislumbre da vitória de Deus sobre esse inimigo. Ele se torna um lembrete de que a morte não tem a palavra final e de que há uma dimensão espiritual além dos nossos olhos. Essa compreensão traz esperança, especialmente para jovens e adultos que muitas vezes vivem pressionados por medos sobre o futuro, o sentido da vida e o destino após a morte. Assim, Enoque não é apenas um personagem antigo, mas um sinal vivo de que há muito maior reservado para aqueles que permanecem fiéis. Mas afinal, o que significa andar com Deus? Esse talvez seja o maior segredo de Enoque. Não se trata apenas de frequentar rituais ou cumprir obrigações religiosas. Andar com Deus é viver uma vida de comunhão constante, onde cada passo, cada decisão e cada pensamento estão alinhados à vontade divina. Para jovens e adultos do nosso tempo, isso significa resistir à superficialidade e buscar uma espiritualidade profunda, que vá além de aparências. Significa caminhar em retidão quando tudo ao redor parece se perder. E é aqui que a vida de Enoque se conecta diretamente à nossa. Em pleno século XXI, ainda somos convidados a viver essa mesma experiência. E você? Já parou para pensar o que seria andar com Deus em sua rotina hoje? Comenta aqui embaixo o que isso significa para você, porque a sua resposta pode inspirar outras pessoas. Chegamos então à pergunta que guia todo esse mistério: o que realmente aconteceu com Enoque? Teria ele experimentado algo que só vamos entender plenamente quando estivermos na eternidade? A Bíblia deixa esse ponto em aberto, talvez por propósito, para que o enigma continue ecoando em nossa mente e nos empurrando para mais perto de Deus. O silêncio do texto pode ser a forma divina de dizer que existem segredos que só podem ser revelados a quem caminha lado a lado com ele. Mais do que resolver um enigma histórico, a história de Enoque é um convite. Será que estamos vivendo de tal forma que Deus poderia olhar para nós e dizer que também andamos com ele? Enoque permanece um mistério, mas um mistério cheio de significado. Sua vida curta e plena mostra que não importa quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Seu desaparecimento repentino lembra que a eternidade é real e pode se manifestar quando menos esperamos. Seu testemunho nos convida a viver em comunhão com Deus, não de forma distante ou superficial, mas em uma caminhada íntima e constante. E se você ficou até aqui,
é porque algo dentro de você também foi tocado por esse mistério. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que ama curiosidades bíblicas e já se inscreve no canal para não perder os próximos mistérios que vamos desvendar. Afinal, quando o assunto é Enoque, não se trata apenas de uma história antiga, mas de um segredo vivo que ainda ressoa em nossa fé hoje.